Bem-vindo a esta aula do professor Tester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Agora nós vamos falar aqui do C do RLC. Olha aí que legal, o capacitor. Olha como um capacitor SMD, né? Eletrolítico. Esse é um capacitor eletrolítico. A gente vai ver que tem alguns tipos de capacitor ali. Um capacitor é construído basicamente desta forma: duas placas isoladas por um dielétrico. O que é um dielétrico? É um material isolante. Então, o capacitor é constituído de duas placas de material condutor e isoladas por um material isolante entre elas. Olha aí, um sanduíche. Como que eu calculo a capacitância de um capacitor? Veja, é a permitividade deste material, do dielétrico. Isso é uma característica que a gente encontra em tabelas. Então, dependendo do material aqui, eu consulto uma tabela e lá vai ter o valor da permitividade. Mas aqui eu tenho dois aspectos que podem variar no capacitor, né? A área das placas e a distância entre elas. Olha aí que bacana. Quanto menor a distância, maior a capacitância. Então, o capacitor, assim como o indutor, ele tem uma capacitância que é um aspecto construtivo. Depois de construído, eu não consigo mudar mais o valor da capacitância. Tá ok? Então, e ela depende desses três fatores aqui: da permitividade, ou seja, do tipo do material que eu uso aqui, como dielétrico, da área das placas, ou seja, quanto maior a área das placas, maior a capacitância, e dessa distância entre as placas. Quanto menor a distância, maior a capacitância. É isso no que se resume o capacitor. Nessa figura eu trouxe para vocês alguns modelos de capacitor. Este aqui é o capacitor eletrolítico. Ele é como se fosse uma canequinha, né? Tá vendo? Porque aqui eu tenho enrolado, as placas estão enroladas aqui. Esse aqui já é um capacitor de poliéster metalizado. E este aqui é chamado de capacitor de tântalo. É um outro tipo de material que eu uso para construir o capacitor. Aí eles têm várias capacitâncias. Em geral, os capacitores eletrolíticos eles têm a capacitância mais elevada, porque eu consigo, através daquele mecanismo de enrolar as placas, né, uma área maior de placa, então eu consigo capacitâncias maiores. Esses aqui já a capacitância é menor. Mas em geral a unidade de capacitância é microfarad, é bem pequena, tá? O farad é uma unidade muito grande para capacitância. Assim como o Henry lá para a indutância também. Normalmente a indutância é dada em mili-Henry ou até mesmo em micro-Henry. Então, como que eu associo capacitores? Em série ou em paralelo. E olha aqui que interessante, né? Quando eu associo capacitores em série, olha como que eu calculo a capacitância equivalente ou total. É 1 sobre a capacitância total igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Para resistor em série eu uso essa fórmula. Em paralelo eu uso esta. Só que aqui evidentemente é valores de resistência, né? Para indutores, idêntico ao resistor. E capacitor? É o contrário, né? A associação série de capacitor, eu uso a fórmula que eu uso paralelo de resistores. E a associação paralelo de capacitores é a mesma fórmula que eu uso para a associação série de resistores. Então, resistores e indutores, fórmulas iguais. Certo? Resistores e indutores, fórmulas iguais. Resistores e capacitores, troco as fórmulas de acordo com a associação. Então, por isso que é tranquilo de guardar como calcular resistor, capacitor e indutor em série e em paralelo. Tá?
Lógico que você precisa lembrar das fórmulas do resistor, né? Porque é a partir dela que a gente deduz as outras duas. Como é que o capacitor se comporta em corrente alternada, pessoal? Olha lá que legal, né? Também é fácil de memorizar, porque o capacitor também ele se opõe à variação da tensão. Ah, então quer dizer que o indutor se opõe à variação da corrente e o capacitor se opõe à variação da tensão. Sim, os dois têm reatância. Um tem a reatância indutiva e o outro tem a reatância capacitiva. O indutor, o que ele faz? Ele provoca um atraso de 90 graus na corrente, ou melhor, também pode ser dito assim, a tensão é adiantada de 90 graus em relação à corrente. Aqui é a corrente que é adiantada de 90 graus em relação à tensão. No indutor é a tensão que é adiantada de 90 graus em relação à corrente. No capacitor, corrente adiantada de 90 graus em relação à tensão. Então, quando eu aplico uma tensão em um capacitor, um circuito ou puramente capacitivo ou em um único capacitor, por ele circula uma corrente. E qual é a expressão da corrente? Se a tensão for senoidal, a corrente também vai ser senoidal. Olha aqui, seno de ômega t, não muda. Como que eu calculo a amplitude máxima da corrente? Usando essa fórmula aqui. Ah, mas então eu preciso calcular o XC, né, professor? É a reatância capacitiva. Como é que eu calculo a reatância capacitiva? 1 sobre ômega C. Olha, pessoal, né, as formulinhas são bem tranquilas, né? Não tem muito segredo. Tá? Ó, XC é 1 sobre ômega C. Lá no XL era ômega L. Aqui é 1 sobre ômega C. Tá? Sendo que ômega é esta frequência aqui, ó, esta velocidade angular. A mesma da tensão aplicada. Bom, aí eu consigo calcular o XC. Lógico que eu tenho que ter o valor da capacitância, né, pessoal? 10, 15, 20 microfarads, né? E tenho que ter também o valor de ômega, senão eu não consigo calcular XC. E muito menos o IM, porque o IM eu preciso do XC e do VM para calcular. Então eu calculo lá o IM, o ômega é o mesmo e a corrente é adiantada de 90 graus em relação à tensão. Aqui, se a tensão tiver um ângulo zero, a corrente vai para mais 90. Olha que bacana. Capacitor, corrente adiantada de 90 graus da tensão. Indutor, corrente atrasada de 90 graus em relação à tensão. Resistor, corrente em fase com a tensão. Resistor não provoca defasagem angular. Indutor atrasa a corrente, capacitor adianta a corrente. De quanto? 90 graus. Olha aí, é isso, pessoal. Né? Corrente alternada, quando a gente usa resistor, capacitor e indutor, é isso que acontece. E lembrar, é sempre em relação ao dispositivo. Porque se ele estiver no circuito, aí vai depender de onde ele está, e como que ele vai estar associado com o resistor, com o indutor. Nós vamos ver isso, vamos fazer exemplos, exercícios, mas pensando no capacitor, né, de forma isolada, a resposta dele é essa. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.